evangelista Sérgio, ele é lá da Betel, está aqui nos abençoando. Eu vou deixar ele apresentar a esposa, que a palavra do Senhor venha de encontro ao seu coração. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, está aqui nessa noite. Deus te abençoe grandemente. Depois você agradece o pastor por ter te liberado. Amém? Fique à vontade. Eu quero saudar você, meu irmão, minha irmã, com a graça e a paz que vem por parte do nosso Deus, amém? É motivo de alegria, uma satisfação enorme estar novamente nessa igreja. Eu estive aqui no ano passado, a convite do meu amigo pastor João. Ele estava enfermo na noite, mas eu disse a ele, eu fui muito bem recebido pelo irmão, os obreiros, obreiras, pela igreja. Também recentemente estive com vocês no aniversário da igreja e do nosso querido pastor. E, como ele disse, meu nome é Sérgio Diniz, sou da Igreja Batista Nacional Betel, evangelista naquela igreja, vice-presidente ali, juntamente com o pastor Girley, que é o nosso pastor-presidente, a qual estive com ele na escola bíblica dominical, pedindo a ele mais uma vez a bênção dele para estar aqui. E ele pediu a dizer ao Senhor, pastor, e à igreja, que Deus vos abençoe, porque nós aprendemos e ainda levamos isso na nossa igreja, de que nós temos comunhão, frequentamos, recebemos na nossa igreja e também saímos para ter uma comunhão somente com igrejas sérias. Nosso antigo pastor, que Deus o levou no ano passado, ele esteve conosco por 22 anos e 24 anos como Igreja Betel. E hoje nós temos um pastor que começou dia 15 de janeiro, era pastor da nossa igreja, estava na cidade de Curvelo, na Betel de Curvelo, retornou. E pastor João, que vai estar conosco nesse mês de novembro, conosco lá na igreja, eu me sinto mesmo privilegiado, não só pelo convite do Senhor como amigo, como pastor, mas também pela igreja Betel, porque, volto a repetir, é acepção? Não, mas nós só frequentamos a igreja que verdadeiramente vive esse evangelho, a igreja que verdadeiramente sabe o que está fazendo na obra, o que está pregando e que foge das heresias, do mundanismo, foge das coisas que queiram agregar a igreja para trazer números. E nós sabemos onde estamos e qual o púlpito que estamos frequentando nessa noite pela segunda vez. Então eu sou um privilegiado de saber que essa igreja é séria, o pastor de vocês é um homem sério, o presidente geral é um homem sério, e vocês são crentes de verdade, que pregam a verdade e a palavra de Deus, sem qualquer outro bem ou qualquer outra coisa que possam talvez encher esses bancos, mas de não ser pessoas que são salvas através do evangelho. Eu conheci o pastor João em algumas reuniões no Ministério Vida de vocês, através do pastor Alcides. E depois, no ano de 2019, passamos a trabalhar juntos. E, pela permissão de Deus, no ano de 2020, passamos a estar mais próximos e se tornamos amigos. Quero confidenciar para vocês que o pastor João é o meu conselheiro ali na Câmara Municipal. Eu passo muitas lutas, muitas dificuldades pelo cargo que exercemos. E todas as vezes que eu preciso, que eu estou em apuros, eu recorro
ao meu mestre. Sento lá com ele, ele me acalma, ele me aconselha, ele me dá palavras de exortação, mas também de conselhos do que fazer. Então lá sempre é meu gabinete do trabalho, porque lá eu posso buscar nele a seriedade. E sempre, queridos, quando estamos em apuros, estamos ali em dificuldade, como todos vocês têm no seu trabalho, no seu dia a dia, ele não é só o meu pastor, ele é meu amigo e meu conselheiro. E estar no púlpito da igreja a qual ele dirige, ele preside, é motivo de muita alegria. Num dia que ele comentou comigo aqui há pouco, no início do culto, que alguns irmãos, irmãs, famílias estão trabalhando num dia de eleição, num dia difícil para comover, e também outras pessoas que estão em casa. Mas eu glorifico a Deus pela sua vida, porque você saiu de casa sem saber o resultado, sem saber qual barulho que viria, mas você veio servir, cantar louvores a um Deus que é vivo, que é poderoso. E eu quero dizer para a igreja, para mim, para o púlpito, esse hino que o departamento de louvor cantou por último, vocês vão entender nos próximos 4 anos, pelo barulho que ouvimos, que não era o que queríamos, mas esse hino vai fazer parte da história da igreja na terra, não só de Batista Central do Montreal, não só de Betel, mas esse hino vai estar nos altares de Deus, para a gente ter certeza que tudo que Deus faz é bom. Eu pregava quinta-feira e falava que às vezes nós não entendemos as coisas de Deus por ser humanos e pecadores. Eu falava sobre a ressurreição de Lázaro e que Jesus ele foi interrogado várias vezes, desde o anúncio do que Lázaro estava doente até a sua ressurreição. Se você que conhece bem esse tema, essa passagem bíblica, vai ver que os discípulos, codiscípulos, questionaram Jesus que eles iriam morrer, se Jesus voltasse para onde Jesus tinha sido ali questionado e queriam matá-lo. Depois Jesus chega a Marta e a Maria e é questionado sobre a morte do seu irmão. Quando Jesus vai ao túmulo e aí pede para retirar a pedra, ele é novamente questionado, dizendo que já cheirava mal. Nós não entendemos a vontade de Deus quando não é a nossa vontade. Igreja Batista Central do Montreal, creia, o barulho que estamos ouvindo pode ser momentâneo, o barulho da vitória, mas a vitória do povo de Deus, ela é diária, ela é todos os cultos, e Deus é um Deus que muda a história. Não vamos preocupar, o hino diz tudo. Talvez, pastor João, se eu não precisasse pregar, ler o texto, e a irmã encerrasse este culto com os irmãos aqui, nós iríamos sabendo quem é Deus. Quem é Deus? Daniel iria morrer, Sadraque, Mesaque e Abednego iria morrer. Deus mudou o estatuto, Deus mudou a história e salvou o povo dele. Creia, mas uma coisa é certa: o Brasil precisa da verdadeira igreja, a igreja que fala sobre família, a igreja que fala sobre o evangelho, e você faz parte disso. Hoje é um dia marcante na vida de você que está aqui hoje, e domingo que vem você vai falar para quem não veio, independente do que você vai ver daqui a pouco sobre a rede social, televisão, rádio, o que for, você vai dizer: o meu Deus prometeu no dia 30 de outubro que Ele é Deus, e aconteça o que acontecer, Ele continua sendo Deus, e você pode crer nisso. E nós teremos dias e dias de glória, de vitórias, de alegria, porque a nossa alegria não é no mundo, a nossa alegria é no Deus a qual servimos. Quero dizer, pastor João, que mediante, igreja, esse trabalho da família, que hoje é comemorado aqui
na igreja de vocês, surgiu no meu coração, na nossa igreja, o desejo de ter o culto da família. E na última reunião de obreiros, o pastor acatou o meu pedido, a qual eu aprendi com o servo, o pastor de vocês, a importância da família. E no ano que vem, a partir de janeiro, pastor João, a Igreja Batista Nacional Betel, em todo o seu último domingo do mês, será o culto da família. E esse exemplo nós estamos tirando de vocês. Copiar as coisas boas, podem copiar sim. E conversando com o pastor João, quando ele me convidou em agosto, e aí eu estava no trâmite, com dificuldade para sair da igreja à noite, nós decidimos que está funcionando aqui na igreja, vai funcionar em Betel. Em janeiro, para a glória de Deus, teremos o culto da família como esse. E eu digo a vocês, que se surgiu no coração de Deus o culto da família, e nós vamos começar em janeiro o culto da família, isso quer dizer que a família nasceu no coração de Deus. E Satanás, que caiu, é derrotado, não tem poder na minha família e nem na sua família, porque nós vamos continuar buscando a Deus pelas nossas famílias. Então, irmãs e irmãos do louvor, não foi vocês que escolheram esse último hino, muito próximo desse foguetório. Foi Deus. Foi Deus, irmão, irmãs. Porque nós vamos cantar 2023, 2024, 2025, 2026. Que Ele é Deus. E vai continuar sendo Deus em nome de Jesus. Queridos, está comigo a minha esposa. Fique de pé, irmã Roseli. É a pessoa que me atolera todo dia. E não é fácil. Mas é minha companheira, nós temos 25 anos de casados, temos 2 filhos. São obreiros da igreja, por isso não estão conosco, porque hoje estão escalados lá na igreja, na Betel, eles foram para lá. O culto nosso é às 18, às 20 horas. Mas está aqui a minha esposa que eu acredito que em todos os lugares que eu fui pregar, ou em todas as mensagens que Deus me deu na igreja, ela sempre esteve me acompanhando, intercedendo por mim, e hoje não é diferente. Essa é uma guerreira, que tem andado comigo, e tem sido coluna no meu ministério, no meu trabalho, e na minha convivência. Deus abençoe a vida da minha esposa. Queridos, fique de pé. Nós vamos falar hoje sobre alguns conselhos, de um texto muito conhecido, de uma passagem muito conhecida, mas propícia para um culto de família, ou até mesmo para uma data tão importante. Quando Deus me deu essa mensagem, eu não me preocupei com a data, eu me preocupei um pouco com o tema. Mas é propício também pela data, pelos episódios, pelo que o Brasil hoje está vivendo. E nós vamos ver quem é Deus. Quem é Deus? Eu estou sentindo assim uma alegria muito grande no coração, irmãos, desse último hino, que parecia que foi até tratado com o departamento de louvor ter cantado esse hino, para mostrar quem é Deus. Eu convido a sua atenção então para o que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao versículo 13. Não fique triste nessa noite, irmãos. Fique alegre. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Vamos alegrar no Senhor a cada dia. Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao versículo 13. Amém, igreja? Tem alguém ainda abrindo? Vamos aguardar. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor: pensamento de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes com todo o seu coração. Feche os seus olhos. Papai, graças te dou, meu Deus, nessa noite, por saber que nós estamos na tua casa, para simplesmente falar da tua palavra, papai. Nada do homem, nada de mim mesmo, mas tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. Por isso, papai, agora nós queremos repreender todo ladrão da semente que queira, meu Deus, incomodar os meus ouvidos, o meu coração, o coração da igreja, papai. Deus, e que agora o Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, para que possamos entender, meu Deus, a tua palavra e sairmos daqui, meu Deus, fortificados, porque nós sabemos quem é Deus. Papai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, os meus lábios, o meu coração, a minha mente, para que o Senhor possa me usar, porque a honra é tua, a glória é tua, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Meus amados, uma carta de Jeremias aos teus servos em Babilônia. Nós sabemos que no Novo Testamento existem várias cartas, principalmente escritas pelo apóstolo Paulo, e no último livro da Bíblia tem algumas cartas de orientação, exortação, e mostrando a glória, mostrando a eternidade, mostrando o fim dos tempos. E às vezes nós ficamos muito ligados ou meditamos mais nas cartas do Novo Testamento, e tem outras cartas do Antigo, e essa aqui é uma carta que vai nos dar alguns conselhos nessa noite. Esse texto, ele é tema de campanhas, ele é temas de orações, ou até mesmo de mensagem de aniversário de igreja, congressos, acampamentos, porque tem entre eles um versículo impactante para nossas vidas. Mas como eu disse, é uma carta. Deus chama então a Jeremias, com a liberdade que ele tinha com Deus, e Deus o instrui a escrever uma carta aos exilados de Babilônia. Quem era esse povo? O povo de Israel, que Nabucodonosor, nós conhecemos a história, tirou de Israel, tirou de Jerusalém, levou para a Babilônia, para o seu cativo, e ali aquele povo começou a ser escravo, começou a obedecer a um rei iníquo, um rei ruim, péssimo, de coração terrível. E o povo de Deus, porque tinha desobedecido a palavra, foram captados, foram levados para lá, e a Bíblia fala que Israel ou Jerusalém estava destruída, ficou destruída porque eles vieram e arrastaram o povo, acabaram com tudo, as ruínas dos muros, das casas, das igrejas, e levaram de crianças a anciãos para a Babilônia, para servir a um rei. Mas tudo isso tinha um preço, chamado preço da desobediência. Não foi por acaso que Nabucodonosor levou o povo de Israel para a Babilônia. Foi porque o povo virou as costas para Deus, e Deus, em sua permissão, por isso que eu digo que é uma mensagem da família, mas um dia propício, não vinha pensando nisso, pensando só no culto, no tema, mas Deus tinha permitido que o povo passasse por este momento. E quando estavam lá, tristes, destruídos, isolados, deprimidos, Jeremias resolve escrever uma carta para este povo. E diz a Bíblia que, no início, Jeremias começa a dar conselhos para o povo do que ele queria mostrar naquela carta, uma resposta que Deus tinha dado a ele para falar à igreja, para falar ao seu povo. E sabendo que Deus conhece os corações dos seus filhos, das suas filhas, e ele sabia que aquele povo em amargura, em dor, precisava de um impacto, alguma coisa que pudesse mudar aquela história. Jeremias então resolve dar conselhos
na carta para o povo de Israel em Babilônia. E ele fala: façam casas, plantem, pega suas filhas e seus filhos e dão em casamento, construam famílias, construam laços familiares, reproduzam, façam que aquela colheita seja a melhor, para que quando algo acontecer, a igreja tinha como sair. A intenção de Deus na sua carta era que o povo de Israel ali dentro de Babilônia crescesse, multiplicasse, para que quando chegasse um momento, e aí Jeremias fala desse momento, Deus daria a resposta e eles entenderiam o porquê que Deus estava falando para crescer dentro de Babilônia. Não era fácil. Crescer num momento de dor é difícil. Nós passamos recentemente por uma crise mundial chamada pandemia. Eu estive aqui no fim dela, foi o ano passado, e a gente exigir da igreja crescimento em pandemia era difícil, porque o povo não saía para evangelizar, para pregar. Vivemos no YouTube, vivemos online, naquela dificuldade de congregar e reunir. Então nós sentimos um pouco que era querer crescer dentro de um lugar onde o rei era maldoso, não tinha o coração voltado a Deus, e tudo que fazia, ele zombava. Mas Deus então na carta manda o povo crescer. Ele fala que aquele povo tinha que construir mais famílias, que não se preocupasse com o mês, o ano, não, mas que tivesse um crescimento generalizado para que algo pudesse acontecer lá na frente. Mas Jeremias também dá alguns conselhos para aquele povo: cuidado com os falsos profetas, porque eles vão vir querer trazer profecias para vocês que não são de Deus, que não é a realidade da palavra, e que vai enganar alguns de vocês. Cuidado com as más profecias, cuidado com os maus profetas. Não sou eu que enviarei, não foi eu que enviei, diz a palavra do Senhor no capítulo 29. Jeremias também dá outro conselho: cuidado com os adivinhadores, como nós vivemos hoje tentando adivinhar o seu futuro. Não, o futuro de vocês mesmo estando em Babilônia pertence a um Deus vivo, a qual vocês conhecem e servem. Cuidado, não vão adivinhar nada, fujam deles. Ele continua falando também: cuidado com os sonhos. Vão tentar revelar para você sonhos que não são de Deus. Vão tentar falar com você algo que não vem da Bíblia, que não vem dos planos de Deus. Fujam deles. Porque esses conselhos que Jeremias estavam dando é porque o povo estava fraco, estavam derrotados, estava sem um destino, estava sem saber o que ia acontecer. Mas Jeremias precisava levar essa carta lá, que era um recado de Deus para aquele povo, porque ele tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa para os seus, e ele iria cumprir. Mas ele precisava que o povo de Deus, como nos dias de hoje, ficassem firmes, ficassem inabaláveis, porque Deus é o Deus, como nós cantamos, e ele não muda. Na hora mais difícil é que nós temos que apegar a Deus. Nos momentos mais difíceis nós temos que estar perante Deus para ouvir o que Ele tem para nós, porque os dias são maus, a própria Bíblia nos diz, mas o que está conosco é aquele que venceu os dias maus, é aquele que venceu o mundo, e Ele nos traz uma esperança e uma certeza de que Deus é conosco, independente da situação. Mas naquele instante, o povo de Israel na Babilônia estavam fracos. E eles poderiam ser iludidos pelos sonhos, pelas adivinhações. Eles poderiam ser confundidos pelos conselhos dos falsos profetas. E Jeremias então começa a dizer para eles o que ele queria entregar de Deus para aquele povo. Então aí Jeremias começa a mostrar que existia uma promessa guardada para eles, mas eles tinham que perseverar, eles tinham que continuar lutando, continuar rompendo na fé,
Porque depois de 70 anos, diz a palavra do Senhor que Deus o visitaria para cumprir a sua promessa. Eu fico pensando, amados e igreja, como foi para aquele povo ler essa carta? Quantos ali já não tinham sonho mais de ter família? Quantos ali não tinham sonho de casar? Quantos ali não tinham sonho mais de ser pai, mãe? Quantos? Poderia achar que a condenação era eterna e dali naquele monumento, naquela fortaleza, não iriam sair mais. Às vezes na vida da gente, nós passamos por alguns desertos, que nós pensamos que ele não tem fim, que ele não vai acabar. O dia fica longo, a noite nunca acaba. Mas nós sabemos que todo deserto tem um fim. Todo deserto tem um fim. E o deserto daquele povo iria durar 70 anos. Queridos, eu já vivi 50. Não parece não, estou bem novinho, eu sei. Mas já vivi 50, ainda falta 20 anos ainda para mim entender o que o povo passou na Babilônia. 70 anos de escravidão, de sofrimento. Mas, quando chega a carta de Jeremias, usada por Deus para escrever e enviar à Babilônia, ele começa então a dizer que vão completar 70 anos. Fiquem firmes, prosperem, creia que a história será mudada, porque Deus vai visitar vocês. Deus vai visitar vocês. E quando Ele visitar, vocês terão simplesmente uma vitória que ninguém achava que iria acontecer. Mas não desvie. Não se curve aos deuses. Mantenha a fé. Mantenha a esperança de que o Deus vivo está no deserto aqui dentro dessa Babilônia com vocês. E olha, pastor, obreiro, igreja, que Jeremias lá atrás, ele tinha profetizado para o povo, para não desobedecer a Deus. Ele, Ezequiel, falava da palavra de Deus, que o povo estava abandonando a Deus, esquecendo o que Deus tinha feito, mas viviam achando que, não tem problema, não vai acontecer. Só que aí aconteceu. Mas nós, igreja, temos que pegar o exemplo de Jeremias, e nós não podemos parar. Aconteça o que acontecer, seja qual for o fato novo que a partir de agora vai se lançar no Brasil, no mundo, nós somos a igreja de Deus, nós somos o Israel de Deus, o povo escolhido que não vai parar. Nem o sofrimento, nem a perseguição, nem as lutas, nada vai parar a igreja, não vai parar essa igreja, não vai parar Betel, não vai parar as igrejas sérias, porque nós não vamos cultuar, nós não vamos adorar, nós não vamos negar a fé, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, o Deus que nos chamou. Deixa fazer festa. Deixa fazer festa. A nossa festa é na eternidade. A festa daqui é passageira. A festa daqui acaba. As luzes se apagam, mas a eternidade que nos espera será simplesmente um louvor dirigido por Jesus, e os anjos vão nos servir, e nós vamos poder cantar Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas. Nós vamos poder vibrar, e lá não tem mais perseguição, lá não tem mais lutas, lá não tem mais dores, mas nós precisamos nessa noite, como família, unir não somente dentro dos nossos lares, mas como igreja, como culto de família, como culto nas quintas, nas orações de manhã, na escola bíblica dominical das crianças, dizer que somos uma família que vamos pregar e continuar pregando o verdadeiro evangelho. Culto de família, ele envolve a igreja. Como eu disse, nós vamos imitar vocês. Nós vamos ter o culto da família pensando nisso.
Abençoa a sua escola dominical infantil. Traga o seu filho, a sua filha para a escola. A escola do mundo pode querer pregar que tudo pode. E nós vamos continuar pregando que tudo na Bíblia pode. Fora disso é pecado. Fora disso está errado. E nós não vamos mudar. Por isso apoie. Esteja na igreja. Não vamos nos desanimar. E segue então a carta de Jeremias. Ele fala que, cumprindo os 70 anos, Deus vai visitar o teu povo. E vai cumprir-se a promessa dele na vida do povo em Babilônia. O que eu quero dizer para você, igreja? Que o Deus que nós servimos não muda. Não mente. Não desampara. Não abandona. Não nos deixam órfãos. E aquele povo ali se sentiu órfão por algum tempo. Mas quando eles recebem essa carta, esse recado de Deus, que Deus iria estar com eles, porque Deus o conhecia. Deus sabe o seu pensamento, igreja. Deus conhece a sua vida. Deus conhece o seu andar, o seu levantar, o seu deitar. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece todo o nosso interior. E por isso que nós precisamos entender como foi a carta de Jeremias ao povo de Israel em Babilônia, de que eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamento de paz. Tenha paz no Senhor. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Não preocupe, ore, dedique, ande, marche. Porque o mar vai ter que abrir em nome de Jesus. Não vai ser você que vai abrir o mar. Você simplesmente vai marchar. Eu simplesmente vou marchar. Mas o Deus de Israel vai abrir o mar na nossa frente. E nós cantaremos o hino da vitória em nome de Jesus. Então Jeremias fala ao povo que passados esses anos, Deus vai visitar o seu povo. Por ele conhecer os pensamentos que tem a respeito deles e de nós. Mas ele nos pede. E ele pediu ao povo para invocar o nome dele. Orar, porque ele ia ouvir. Buscar a sua face, porque ele estaria presente. Mas tinha que ser de todo o nosso coração. Nós vamos meditar agora em 5 pontos da nossa mensagem. Para você, família, sair daqui hoje numa data tão importante, fortalecido, como igreja, como família, como povo de Deus, no que Deus quis e quer para a sua igreja. Primeiro ponto, muito falado nos últimos anos, e muito lido na Bíblia. Me perdoe, porque eu aprendi isso há pouco tempo, pastor, igreja. Quantas vezes é falado esse tema na Bíblia, mas eu me esqueci, me perdoe. Mas vocês vão lembrar de vários versículos quando eu disser aqui. Primeiro ponto que eu quero meditar com vocês nessa noite: não temas. Não temas. A palavra de Deus em Isaías 41:10 diz: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, vou te ajudar. Eu segurarei na tua mão direita vitoriosa e te darei a vitória em tudo. Igreja, não temas. Não temas o que o mundo possa pregar, o que o mundo possa oferecer. Não temas, porque quem está segurando na sua mão é simplesmente o Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dessa igreja, o Deus da minha vida e da sua vida. Não temas, Deus é contigo. Deus é com a liderança da igreja. Deus são com os obreiros da igreja. Deus é com vocês do louvor. Deus é com vocês da introdução. Deus é com vocês da escola bíblica dominical infantil, dos professores, dos diáconos, dos membros, dos visitantes. Deus é conosco. Não temas.
É o primeiro ponto que eu preciso meditar com você. Que se ele disse a Isaías, ele está repetindo isso nessa noite. Eu sou o Deus que vos guardo. Eu sou o Deus que cuido de vós. Eu sou o escudo e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos chamou. É o Deus que deixou uma carta escrita para nós, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O mundo pode ter suas autoridades, pode ter os seus escolhidos, mas o nosso é único. Ele não muda de 4 em 4 anos. Ele não muda de 10 em 10 anos. Ele é único. Ele é único. E Ele não te abandona, Ele não me abandona, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, o único nas nossas vidas. Não temas, Deus é contigo. O segundo ponto que nós precisamos fazer e praticar como família. Às vezes é difícil, mas como família, como igreja, nós precisamos fazer para que Deus nos responda. Segundo ponto, ore e jejue. Ore pela sua família. Jejum pela sua família. Aquele que está desviado, fraco na fé, morno, aquele que ainda não é crente no Senhor Jesus Cristo, aquele que é idólatra, aquele que é viciado, aquele que é ateu, ore e jejum. Diz a palavra de Deus no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 16: vá, reúne todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor. Não comais e nem bebais por 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos junto com vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se tiver de morrer, morrerei. Essa é a história de uma rainha que precisava de resolver uma situação do seu povo, de resolver uma situação da sua família, de resolver uma situação de morte. Queriam matar os seus familiares, o seu povo de seu sangue. E nós conhecemos a história. E para falar com o rei tinha que ter autorização. Mesmo ela sendo rainha e esposa, ela precisava de uma autorização. E se ele não desse essa autorização, diz o decreto que ela poderia ser morta por desobedecer à lei e ao rei. Mas o que ela fez? Ela precisava resolver uma situação da sua família. Ela precisava resolver algo que era do sangue dela, de um recado que ela recebeu, de que estavam tramando para matar os seus, para destruir a família dela. Ela se entristece e manda o recado de volta e diz: ore e jejue por mim, porque eu também vou jejuar e orar. Eis aí a questão de Esther. Às vezes nós falamos assim: ore por mim. Ah, irmão, está difícil. Nossa, irmã, está difícil. Meu casamento, meus filhos, ninguém quer nada com Cristo. Ore por mim. Mas o que eu tenho feito pela minha família? Quantas vezes estou orando e jejuando pela minha família? Esther simplesmente ela diz: eu também vou jejuar e orar para que Deus mude o coração do rei, e toda essa trama, tudo isso que está acontecendo contra a minha família, caia por terra, porque eu sei o Deus que eu estou servindo. Então ela simplesmente diz: vou jejuar junto com as minhas servas e vou perante o rei. Ela não foi simplesmente na carnalidade e bateu na porta do rei: rei, preciso falar com você. Não. Ela cumpriu esse segundo ponto. Ela orou e jejuou e convocou os seus para estar junto com ela. Chama a igreja, chama a sua família, chama os obreiros, chama o seu pastor. Junto conosco, vamos jejuar e orar pelas nossas famílias, porque nós não vamos temer o mal, porque ele já é derrotado no nome de Jesus.
Mas nós precisamos pagar o preço para que essa igreja, quem sabe seja a igreja das famílias, que cada um de vocês que estão no banco tenha cumprido a promessa de Deus que salvou você e salvaria, e vai salvar toda a sua família. É culto da família. Quantas vezes oramos esse ano pelos nossos familiares desviados e não crentes? Pagamos um preço. Isso é para mim também. Eu tenho família que não ainda é crente. A minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos não professam a fé em Jesus Cristo. Tios, tias, primos, parentes da minha esposa que estão desviados, infelizmente, jovens. Mas ela simplesmente pagou o preço, junto com a sua família. Quando ela manda dizer aos judeus, ela fala assim: vocês vão jejuar e orar junto comigo e as minhas servas. E nós sabemos a história. Deus reverteu aquela situação, e quem tramou contra o povo foi morto no lugar do povo de Deus. É assim que Deus faz. Volto a repetir: deixa o mundo comemorar, deixa o Brasil comemorar, se estiver comemorando, deixa o inferno comemorar, mas nós temos a certeza que Deus que nós servimos, Ele tem a chave do inferno, que nem o capeta que pode estar fazendo festa uma hora dessa tem. E Ele vai reverter qualquer história a nosso favor e a favor das nossas famílias. E nós seremos ricamente abençoados, porque nós sabemos em quem tem crido e servido. Em nome de Jesus. Não temas. Ore e jejua pela sua família, porque essa é a vontade de Deus. Terceiro ponto, dentro também da carta de Jeremias ao povo de Israel: espere no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Diz o Salmo 130, no verso 5, parte A: esperei no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra coloquei a minha esperança. A esperança da sua família não está nas mãos dos homens. A esperança da minha família não está nas mãos do Brasil, ela está nas mãos do Senhor. O salmista Davi, ele falou: coloquei a minha esperança, coloquei a minha oração, coloquei o meu coração, coloquei a minha vida, a minha família nas mãos do Senhor e esperei. Eu confiarei no Senhor. E ele simplesmente deu a vitória a Davi em vários salmos que ele escreveu, em vários salmos que ele canta, até mesmo no sofrimento. Ele diz que o Senhor não o abandonou. Igreja Batista Central Montreal, Deus não vai te abandonar. Deus não vai abandonar a sua família. Em nome de Jesus, pela fé, nenhum dos nossos, nenhum dos seus partirão para outro lado, sem ser para a eternidade, porque nós vamos buscar a face do Senhor, orar, jejuar e confiar no Deus que servimos, e eles serão salvos em nome de Jesus. Creia. O salmista fala que o seu coração estava voltado na palavra de Deus, e que ele espera com paciência no Senhor. E ele simplesmente faz uma oração no Salmo 23, que aquela oração é a nossa oração a partir de hoje. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O seu Senhor não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não é os deputados, não é o Senado. O seu Deus é o Jeová Jiré. Ele cuida de você, Ele te sustenta e sustenta a igreja no nome de Jesus. Não temas, ore e jejue, espera no Senhor. Quarto ponto que nós precisamos meditar: em todo tempo estejam na presença do Senhor. Olha para a sua Bíblia, para o que está escrito lá em Jeremias 29, o texto que nós deixamos, no 12 e no 13.
Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Essa carta então chega ao povo. E ali agora eles já têm um momento de alegria no coração, mesmo sabendo que seriam 70 anos, mas que o crescimento ele ia ser visível, que a prosperidade iria ser visível, e que passado isso pode me invocar, pode orar a mim, pode me buscar de todo o coração, com toda a sua alma e todo o seu entendimento, porque eu, Deus, ouvirei do céu a sua oração. Eu, Deus, ouvirei do céu o seu clamor. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a história da sua família. Eu vou mudar a história dos seus parentes, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Ele está dizendo que vai mudar a nossa história, porque nós sabemos que nós vamos buscar com todo o nosso coração ao Deus de Israel. E para terminar, o nosso último ponto. Talvez hoje seria difícil fazer isso, se nós não tivéssemos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Posso dizer se eu estivesse em casa, e não fosse agradável a notícia que eu queria que fosse, talvez eu poderia estar triste, pensando nos meus filhos, noras, futuros netos, pensando nas crianças das igrejas, do meu povo. Eu poderia estar preocupado, mas não, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos num culto de família. E aí o quarto ponto vai dizer algo. Por isso eu disse que esse último louvor parecia que foi combinado comigo, e não, eu nem sabia quais eram os hinos, mas me alegrei muito, porque os hinos cantados aqui, por isso que eu estou aqui hoje, com a bênção do pastor, porque eu sei a igreja que eu estou pregando. Até os hinos são os mesmos. Meus irmãos, somos um. E aí cantamos 1000 graus. Cantamos esse último corinho, quem é Deus. São os mesmos que nós cantamos. O dia que você for lá na Betel, com o pastor, posso facilitar vocês não, fica quieto aqui ajudando o pastor. Mas o dia que for lá que vocês forem, vocês vão ver que é os mesmos hinos, as mesmas toadas. Foge disso não. Tem disso não. Então eu me alegrei muito com todos os hinos cantados aqui. E eu perguntei ao irmão assim: irmão, vocês têm costume de cantar o hino tal? Sim, tem. Direto, seu glória a Deus, porque o louvor vai ter que voltar aqui, viu, pastor? Quando a gente cantar um hino gostoso, que vai retratar a bênção da família Betel Central em 2023. Quinto ponto e último. Em todo tempo, louve ao Senhor com todo o seu coração. Salmos 31:1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Esse é o pedido de Deus para o povo. Louve, cante, agradeça, seja grato. Mesmo na hora difíceis, mesmo no deserto, mesmo no momento de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento, de enfermidade, mesmo que as finanças não ocorram conforme a nossa vontade, louve ao Senhor. Louve, cante, exalte. Ele é o nosso Deus. Não vamos esperar só as coisas boas para poder louvar, não. Vamos louvar pela nossa família, vamos louvar pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, genros, nora, netos, bisneto, tataraneto. Louve a Deus pela igreja, louve a Deus pelo louvor, louve a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele vai fazer, porque essa é a grande vontade de Deus para nossas vidas. É muito fácil encher a igreja e não contar nada de ruim, não ter nada de ruim, só benção. Pastor João Santos dá a oportunidade, vem aqui canta os corinhos, e cada corinho tem um testemunho. Oh, maravilha! Dia da testemunhança, como diz os assembleanos, Deus e amor. E vamos cantar, só cantar e dar testemunho é muito bom. A igreja lota, enche.
vamos contar. Mas e nos momentos difíceis? E nas lutas? E nos desertos? E em casa? Vamos deixar para cantar somente quando o ministro de louvor estiver aqui cantando e regendo a igreja? Nos cultos? Não, a Bíblia fala que em todo tempo, o salmista diz: louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Prepare o seu coração, igreja, para poder receber as bênçãos de Deus derramadas neste lugar. Prepare, igreja, o louvor para receber de Deus as famílias que serão salvas através de vocês neste lugar. Louve ao Senhor por cada vida que rendeu aos pés do Senhor aqui. Faça a sua oração cantada, para que Deus possa verdadeiramente receber o seu louvor e chegarmos do outro lado cantando o hino da vitória. Não temas, ore e jejum, espere no Senhor, clame ao Senhor, busque o Senhor de todo o seu coração e louva o Senhor em todo o tempo, porque essa é a boa, agradável vontade de Deus nas suas vidas. Eu quero nessa hora profetizar, pastor João, que essas famílias dessa igreja, da minha igreja, através do que aprendemos com a carta de Jeremias aos exilados, Deus vai trazer restauração para a nossa igreja e nossa família. Deus vai trazer a prosperidade. Deus vai trazer a comunhão. Em nome de Jesus. Que Deus possa completar no seu coração essa mensagem. E crendo que, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo o meu, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu convido a você a ficar de pé, na permissão do pastor João, convocar o ministério de louvor, e nós vamos cantar um hino, nesse dia da família, que é o hino da vitória. Porque quando